Okay, so yesterday we looked at some of the principles behind what is poverty, Ontem nós olhamos para os princípios que estão por trás da pobreza. and today I want to look at how do we do discipleship in difficult places. Hoje eu quero olhar para o tema como realizar discipulado em lugares difíceis. So imagine that you begin a ministry to the poor in a neighborhood near your church. Imagine que você começa um ministério aos pobres numa vizinhança perto da sua igreja. And you begin to see people saved, but they're not the kind of people that your church is used to receiving. Mas você começa a perceber na igreja as pessoas dizendo que esse tipo de pessoa não é quem nós estamos acostumados a receber. Maybe these people have criminal backgrounds. Talvez essas pessoas até tenham se envolvido com criminalidade já. Maybe they're street children. Talvez sejam crianças de rua. Maybe they come from a background of serious sexual abuse. Quem sabe eles venham de um contexto de abuso sexual sério. You see, the fact is that evangelism and mercy ministry are actually quite easy. A verdade é que o evangelismo e o ministério de misericórdia em si são bem tranquilos, fáceis. If we play it right, they don't actually take up too much of our time. Se nós fizermos a coisa certa, aquilo não exige muito do nosso tempo. I mean, volunteering at a soup kitchen maybe takes up a couple of hours a week. Quem sabe você ser voluntário num ministério de sopão vai te exigir 2, 3 horas por semana? Or doing a children's club in a poor community maybe takes the same amount of time. Ou talvez você realizar atividades esportivas com crianças pobres na comunidade exige o mesmo montante de tempo por semana. And so the problem we've got in our poor communities is, what are we going to do when people get saved? Mas o problema é, o que nós vamos fazer quando essas pessoas na nossa comunidade são salvas? How are our churches going to cope? Como é que a nossa igreja vai arcar com isso? What are we going to do with someone who has had a 20-year addiction and their life is a complete mess? O que nós vamos fazer com uma pessoa que foi viciada por 20 anos e a vida dela está em polvorosa? How are we going to disciple someone who has absolutely no Christian worldview whatsoever? Como é que nós vamos discipular uma pessoa que não tem um mínimo de cosmovisão cristã? How do we teach someone who has children to multiple partners, has been sexually abused and has lived on the street for the last 5 years? Como é que nós vamos ensinar uma pessoa que tem filhos com vários parceiros diferentes e viveu nas ruas e foi abusada em sem número de vezes? Where do we begin? Por onde começamos? Where do we begin with the drug addiction, the sex problems, the children, the family? Nós começamos com o problema de abuso, de drogas, dos filhos, da família. And all of these issues and questions are going to take a lot more of our time than a couple of hours volunteering once a week in a soup kitchen. E certamente todos esses assuntos vão exigir de nós mais tempo semanalmente do que qualquer ministério voluntariado de sopão e coisas assim. You see, discipleship in many churches is nothing more than going to services on a Sunday, maybe the odd prayer meeting, and maybe meeting up with friends a few times a month for a good gossip. Quem sabe na maioria das igrejas, discipulado não passe de você se encontrar no domingo na igreja, talvez para uma reunião de oração no meio da semana e talvez até ter tempo para conversa com algumas pessoas, para algumas fofocas. But this approach to discipleship is insufficient for our type of ministry. Mas a verdade é que esse tipo de discipulado para o nosso tipo de ministério é insuficiente. We live in communities where many people do not work and they've got a lot of time in their hands. Nós vivemos em comunidades que muitos nem sequer trabalham e eles têm muito tempo disponível na vida deles, na casa deles. And so people with huge problems need constant daily investment. Então pessoas com problemas gigantescos precisam de investimento diário, maciço. And this is ever more so when
new converts come from families who reject them and their newfound faith. E isso se torna ainda mais intenso na vida daqueles cuja conversão fez com que a família os rejeitasse. And the problem of discipleship is even worse in the United Kingdom, E o problema do discipulado ainda se agrava no Reino Unido, where largely middle-class Christians are very, very closed off when it comes to sharing their lives with other people. onde a média dos cristãos classe média são bastante fechados e reservados quanto a compartilhar sua vida com os outros. Many Christians don't want to admit their weaknesses. Muitos crentes não querem admitir as fraquezas que They don't têm. want to talk about their temptations or their secret sin struggles. Não querem falar sobre as tentações que eles têm, os pecados secretos com os quais eles lutam. And so much of Christianity in the United Kingdom, particularly in Reformed churches, is extremely superficial. Então, a maioria do cristianismo no Reino Unido, especialmente da fé reformada, é bastante superficial. And so Christians will debate doctrine with each other all day long. Os cristãos estão dispostos a debater doutrina o dia inteiro uns com os outros. You know, Reformed Christians love to talk about the Bible and the sermon and their favorite preacher. Então, os cristãos reformados gostam muito de falar sobre a Bíblia, sobre o sermão, sobre o pregador. But you ask them a question about their personal spiritual life and you watch the doors close. Mas no momento em que você faz uma pergunta sobre como vai a vida pessoal com Cristo, a porta se fecha. They suddenly lose their tongues Parece que o gato comeu a língua deles. when they're challenged about their walk with the Lord or when asked about specific sin in their lives. Quando eles são perguntados como é que anda a caminhada com Cristo ou a respeito de um pecado em particular na vida deles. And so understanding the Bible, understanding doctrine, understanding theology, all these things are important, but we need to have open hearts, minds and lives when it comes to discipleship. Com relação ao discipulado, o apego à palavra de Deus, o conhecer doutrina e tudo mais é muito importante, mas nós temos que ter a ir além disso, nós temos que ter coração aberto para poder penetrar na vida das pessoas e ajudá-las. So how are we going to do it? How are we going to, Como é que nós vamos fazer isso? how are we going to disciple those whom we have reached out to once they come to Christ? Como é que nós vamos discipular aqueles a quem nós evangelizamos uma vez que eles vêm a Cristo? So I have a few pointers to help us. Então eu tenho alguns pontos aqui que devem nos ajudar. 1. Primeiro, Discipleship means teaching the Bible above all other considerations. discipulado significa ensinar a Bíblia acima de qualquer outra coisa que nós consideremos. So if we think about Jesus, his main ministry to the disciples was to teach them about himself. Se você pensar no ministério de Jesus com os discípulos, o ministério principal dele foi ensinar os discípulos a respeito dele mesmo. He taught them the word and he taught them about the kingdom of God and what it looked like. Ele ensinou a palavra a eles, ensinou a respeito do reino de Deus, o que é o reino de Deus, He taught them about who he was and why he had come. quem ele era, por que ele veio, He taught them about the end and what it was going to look like. o que será o fim dos tempos. Jesus did not hold back on anything. Jesus não escondeu deles nada, não reteve nada deles. And so when Jesus sent out his followers, he told them to go and do likewise. E quando Jesus enviou seus seguidores, ele disse que eles fizessem de igual forma o que ele fez. So Matthew 28 verse 18, Então, Mateus 28:18, go and make disciples, baptizing them and teaching them all that I have commanded. indo fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. So think about what Jesus did. Então pense no que Jesus fez. He spent 3 years with his disciples and he was teaching them all about himself, and then he sent them out to do the same. Ele investiu 3 anos da sua vida com seus discípulos, ensinando a respeito dele mesmo e da palavra, e aí ele disse para os discípulos fazerem o mesmo com os outros. And this is what we see throughout the whole of the New Testament. E é isso que nós vemos em todo o Novo Testamento. The first disciples, they went out into the world, they preached the gospel, and then they discipled people through the teaching of Jesus.
Então os primeiros discípulos de Jesus, eles saíram, evangelizaram o mundo da sua época, fizeram novos discípulos e esses fizeram a mesma coisa. So when Paul spent time with new Christians in Ephesus, Então quando Paulo passou tempo com novos convertidos em Éfeso, he said this at the end of their time together. ele disse o seguinte ao final desse tempo que ele passou com eles: Therefore I declare to you today, portanto eu vos declaro, I am innocent of the blood of any of you, e sou inocente do sangue de qualquer um de vocês, for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. pois eu não hesitei de proclamar a vocês todo o conselho de Deus. So Paul was innocent of their blood because he had taught them the whole counsel of God. Então Paulo se considerava inocente do sangue deles porque havia ensinado todo o conselho de Deus a eles. He didn't just share the gospel and then leave them there, Ele não apenas partilhou o evangelho e deixou-os nesse nível, but he taught them till they understood the word. mas ele os ensinou a ponto de eles entenderem a palavra. Listen to Paul in Colossians 1 verse 28. Vejam o que Paulo diz em Colossenses 1:28. Pode ler, se quiser. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. So Paul struggled with all of his energy to present Christians mature in Jesus Christ. Então Paulo labutou com todas as suas forças para apresentar todos os crentes perfeitos em Cristo, como ele diz. Again, he didn't just preach the gospel. Ele não se limitou a pregar o evangelho em si. He didn't just give them the gospel and then go, right, well, here's a Bible, there's a church, make sure you go along on Sundays and get yourself out to the prayer meeting. Ele não pregou o evangelho. Uma vez que essas pessoas se converteram, ele entregou uma Bíblia para eles e disse: leiam a Bíblia, olha, tem uma igreja ali, certifique-se que você vai estar lá no domingo, na reunião de oração, passe bem. No, he agonized over them. Não, ele agonizava em relação a essas pessoas. Isso é uma expressão idiomática, eu vou tentar, ok. He kicked them in the backside when they were chasing after false doctrine. Ele deu um chute no traseiro deles quando eles estavam indo rumo à doutrina errada. Chuta no traseiro? Chute no traseiro. Esse eu gosto, chuta no traseiro. Isso eu preciso muito disso, na minha vida. Inglês. Ok, distraído agora. He encouraged them when they needed comfort. Ele os encorajou quando o que eles precisavam era de He consolo. reminded them again and again of the truth of Jesus and his teachings. Ele os relembrou novamente da verdade a respeito de Jesus e de seus ensinamentos. Paul wanted with all of his might to present these souls mature in Jesus. Paulo trabalhou, labutou com todas as suas forças para apresentar esses crentes perfeitos em Cristo. So if we are serious about making disciples, then we need to teach people and keep on teaching them till they understand what Jesus has taught. Então, se nós levamos o discipulado a sério, nós temos que ensinar a respeito de Jesus e continuar ensinando até que as pessoas assimilem aquilo que nós estamos passando para elas. So one of the biggest lies that Satan has sown in poor communities Uma das maiores mentiras que o diabo ceifou ou semeou nas comunidades pobres, vamos dizer assim, is that somehow we are incapable of reading or learning to read and understanding the deep truths of the Bible. é que as pessoas nessa comunidade são incapazes de ler e de assimilar as verdades contidas na palavra de Deus. But that's just not the case. Não é o caso. We need the word of life, pure and simple. Nós todos, inclusive nessas comunidades, precisamos da palavra de Deus pura e simples. It is the word that convicts sinners. It is the word that is our spiritual food that will nourish us. É a palavra que traz convicção ao pecador, é a palavra que vai alimentar aquele que creu em Jesus. And here's a truth I have found in my ministry. E a verdade que eu descobri no meu ministério é a seguinte: When a man or a woman is truly converted, quando um homem ou uma mulher é verdadeiramente convertido, whether they can read or not, seja essa pessoa capaz de ler ou não,
they have an overwhelming desire to sit under the Word of God. Essa pessoa tem um desejo extrapolado de estar debaixo do ensino da palavra de Deus. New Christians in my church who've never even finished high school Novos convertidos na minha igreja que nem sequer terminaram o 2º grau will easily listen to a 40-minute expositional sermon. vão ouvir tranquilamente um sermão expositivo que dura pelo menos They 40 minutos. will listen to a 90-minute Bible study. Eles são capazes de ouvir um estudo bíblico de 90 minutos They're not bored, e não ficam entediados com isso. and if they're struggling, they ask and we explain it to them. E se eles estiverem lutando para compreender, eles têm liberdade para perguntar e nós explicamos. See, Christians from educated backgrounds far too often assume that men and women from poor communities lack intelligence. É muito comum pessoas de uma instrução mais elevada pressuporem erroneamente que gente de uma comunidade pobre não tem inteligência. They confuse poverty and necessity with stupidity and inability. Eles confundem a pobreza e a necessidade com estupidez, com incapacidade intelectual. They think that because people never finished high school or they watch Mexican novelas, Eles acham que porque as pessoas nunca terminaram o 2º grau ou vivem vendo as novelas mexicanas ou da Globo, Globo, né? aqui é da Globo, as mexicanas, da Globo é a mesma coisa, mesmo lixo. Eu gostei do Globo quando eu vivi aqui. Ponto. Porque eles fazem, não, because they do these things that Porque essas pessoas estão acostumadas a fazer isso. the more educated think that we are culturally backwards and cannot take in deep doctrinal truth. Essas pessoas mais instruídas olham para nós como gente retrógrada que não tem capacidade de assimilar a verdade bíblica. But this isn't true. Mas não é assim. We need to feed our lambs. Nós precisamos alimentar as nossas ovelhas. The Lord did not water down the truth. O Senhor não aguou a verdade. He gave his disciples difficult things to think about. Ele deu aos seus discípulos coisas profundas no que pensar. He didn't hold back. Ele não reteve essas coisas deles. And so in the same way, we need to teach our disciples in poor communities the whole counsel of God. E da mesma forma nós precisamos discipular os nossos discípulos nessas comunidades carentes com todo o conselho de Deus. You know, when Jesus said, "Feed my sheep," Quando Jesus diz alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, he didn't mean give all the rich Christians the steak. ele não quis dizer com isso dê aos crentes ricos a picanha. Eu gosto de picanha. Desculpa aí. Eu quero picanha agora. Eu tenho muito saudade de picanha. Então, so he didn't mean give all the rich Christians a steak and just give the poor the scraps of the table. E você deu a picanha para os ricos, agora dá as migalhas para os pobres. Feed my sheep Quando ele disse apacenta as minhas ovelhas, means feed all of my sheep. isso significa apacenta todas as minhas ovelhas. Now, obviously, in communities, difficult communities, we can find it almost overwhelming. Para fazer isso nas comunidades carentes, nós podemos chegar ao ponto de achar que isso é avassalador, é quase impossível de se fazer. So we agree, let's teach the Bible, but where do we start? Então nós concordamos, temos que ensinar a Bíblia, mas por onde começamos? Do we challenge the addiction first? Nós primeiro vamos rumo a desafiar a ideia do vício. Do we challenge the sexual immorality first? Nós tratamos da imoralidade sexual primeiro. Do we challenge the stealing? Nós tratamos do roubo que eles estão cometendo Do we primeiro. challenge the misuse of money? Nós tratamos do uso errado do dinheiro que eles fazem. Do we challenge the gossiping? Nós confrontamos a fofoca. And so it's only when we are settled in our mind to teach the whole counsel of God E é apenas quando nós temos resolvido na nossa mente que nós temos que ensinar todo o conselho de Deus a eles.
that we trust in the Holy Spirit to do the work of conviction in their lives. Que nós confiaremos que quem fará o trabalho de trazer convicção a eles é o Espírito Santo. In His timing and not ours. No tempo dele, não no nosso. We have to understand, as with all sinners, people in poor communities don't just struggle with one issue, they struggle with many. Nós temos que nos compenetrar que nessas comunidades carentes, como em todos os demais casos, as pessoas não lutam com um único pecado, elas lutam com muitas coisas. I remember a few years ago we had quite a large number of people suddenly come to faith in Christ. Eu me lembro algum tempo atrás que houve um grande número de pessoas que de repente veio a Cristo. Everybody was excited, Todo mundo estava vibrando, apart from me, a não ser por mim, because they were absolute lunatics. porque eles não passavam de lunáticos, Doidos, né? doidinhos. Oh, rapaz, mais do que isso. These new converts were fighting one another. Eles brigavam um com o outro, They were selling drugs to one another. vendiam drogas uns para os They were outros, sleeping with one another. estavam dormindo uns com os outros. We were like a 3D representation of Corinthians. Nós estávamos tendo uma representação de Corinto em 3D. And I kept thinking, how are we going to sort this out? E eu ficava me perguntando, como é que nós vamos resolver isso? And the answer was just, we're going to have to just keep teaching the word of God to them. E a resposta foi, nós vamos ter que continuamente ensinar a palavra de Deus a eles. And in fact, in our church, we began a series on 1 Corinthians. E aliás, na nossa igreja, nessa época, nós começamos uma série em 1 Coríntios. And what happened was, as the Spirit worked in power through the words, E o que aconteceu foi que o Espírito agiu em poder através da ministração da palavra. some of these people were deeply convicted and their lives began to change. Então, a maioria dessas pessoas caiu sob forte convicção e teve as suas vidas transformadas. And those who were just messing about stopped coming. E aqueles que estavam lá só para bagunçar pararam de vir à igreja. You see, God did His thing through His word. Deus fez o que ele tinha que fazer, a sua obra, através da sua And palavra. we need to trust that, okay? E nós temos que confiar que isso vai acontecer. Second point, Segundo ponto. discipleship means sharing life. Discipulado significa partilhar vida. So if we think about the ministry of Jesus, it's very different to how ministry is done today in many churches. Se nós pensamos no ministério de Jesus, ele difere muito do ministério hoje executado em igrejas. The model, particularly for pastors, O modelo para pastores principalmente is that maybe we see a few people for ministry during the week, but the majority of the time we spend in the study to prepare for the coming Sunday. a maioria dos pastores, digamos, talvez até tenha algum contato com membros de igreja durante a semana, mas a maioria passa boa parte do seu tempo trancafiada no seu escritório preparando a mensagem para pregar no domingo. But if we look at the ministry of Jesus, that's not what He did. Mas se olharmos para o ministério de Jesus, não é bem o que ele fez. You see, discipleship is not just about formally teaching people from the pulpit, even though it is about that. Okay. O discipulado não é apenas você ensinar pessoas a partir do púlpito, embora discipulado seja ensinar pessoas a partir do púlpito. It's not just about sitting in a room praying and reading the Bible once a month. Não é apenas ligado a você ficar estudando a palavra de Deus e orando, fechado num recinto. E what's the once a month? I didn't get what you mean by once a month. Só mensalmente, é? Pessoas que lêem a Bíblia juntas mensalmente. Ok. Não diz respeito a você se reunir mensalmente e ler a Bíblia e orar juntos. So making disciples is about genuine friendship, love and caring for one another. Discipulado diz respeito a uma amizade genuína, um amor genuíno, um cuidar genuíno das pessoas. And we have to have a more comprehensive view of Christian discipleship. E nós temos, portanto, que ter uma visão mais abrangente do que é o discipulado cristão. And so in Deuteronomy 11 verse 19, Então, em Deuteronômio 11, versículo 19, Moses commands the people of Israel to teach God's word. Moisés ordena que o povo de Deus ensine a palavra de Deus. Podes ler.
falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. So this is not just on a Sunday or in the midweek Bible study. Então, isso aqui está muito claro que não é apenas no culto de domingo ou no estudo bíblico de meio de semana. But Moses is commanding the people to teach God's word when we're at home, when we walk along the road, when we lie down, when we get up. Moisés está ensinando aqui que você deve tratar isso com os filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, em todos os momentos. In other words, we teach God's word all of the time as part of our natural lives. Então nós ensinamos a palavra de Deus em todo o tempo que há disponível como parte da nossa vida. Or turn to Acts 20 and we'll read verses 17 and 18. Ou então Atos 20, 17 e 18. De Mileto, 20, 18 and 20, 17. 17 and 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E Sim. quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Look what Paul says here. He says, listen, he taught from house to house. Paul taught from house to house. Ok, ele ensinava de casa em casa. And, importantly, he lived among the people and got to know them. Mas o importante aqui é me conduzir ou vivi entre vocês. So there's no separation between his ministry and his everyday life. Então não há separação entre o ministério que realiza e a sua vida diária. Again, Paul speaking in 1 Thessalonians 2, 7 and 8. Então em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8, Paulo fala mais ou menos a mesma coisa. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. So Paul doesn't just share the teachings of Jesus, but he shared himself as well. Então Paulo não partilhava apenas os ensinamentos de Jesus, ele partilhava a sua própria vida. So discipleship is teaching the Bible, Então discipulado é ensinar a Bíblia, but it's sharing life together as well. mas discipulado é o partilhar da Bíblia, da vida também. I mean, again, the Lord is our great example. Look how he spends his 3 years with the disciples. Novamente o Senhor Jesus é o nosso grande exemplo. Observem como ele passou o tempo, os 3 anos e pouco que ele passou com os discípulos. Eating, drinking, walking, loving, teaching. Andando com eles, comendo, caminhando, ensinando, amando. So making disciples in all nations surely means nothing less. Então fazer discípulos de todas as nações não significa menos do que isso. Means nothing less than investing in real life, day in, day out, intentional relationships with young believers. Não significa menos do que você investir com jovens cristãos a vida real, entra dia, sai dia, tudo aquilo que você experimenta de vida com eles. See, the great idol in the lives of many Christians today is the idol of time. O grande ídolo presente na vida dos cristãos de hoje é a commodity tempo. Mercy ministry is great because it doesn't take a lot of time. O ministério de misericórdia é ótimo porque ele não exige tempo. We'll give money to causes. That doesn't take a lot of time. Nós vamos dar dinheiro para várias causas, isso não exige tempo. We'll pray about situations because that doesn't take a lot of Nós time. vamos orar por certas situações porque isso não requer tempo. But we won't dive into this kind of discipleship because it takes too much time. Mas nós não mergulharemos nesse tipo de discipulado porque ele exige muito tempo. And so we can hear a talk like this and you might even agree with it. Você pode até ouvir uma fala como esta e até concordar com ela. But many of us are thinking, listen,
That's all well and good, but I just don't have the time to do this. Mas nós podemos lá no fundo estar pensando, olha, isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho tempo para isso. I've got a job and a family. How am I going to share life like this with Eu people around tenho me? um emprego, eu tenho família, como é que eu vou partilhar a vida com gente assim? I mean, I've no time for myself, let alone for others. Eu já não tenho tempo para mim mesmo, imagina ter tempo para os outros. And let alone for people like street children or prostitutes. Ainda mais para crianças de rua, prostitutas. But we need to reorient our thinking. Nós precisamos, na verdade, reorientar o nosso pensar. We all have time. Todos nós temos tempo. Think about it like this, for example. Pense na coisa da seguinte forma. How many meals do you eat a day? Quantas refeições você faz por dia? And the normal human has 3, right? Normalmente 3, certo? Alguns aqui mais, né? Alguns talvez mais. But let's just say you have 3 meals a day, 3 refeições por dia, 7 days a week. 7 dias por semana. That's 21 times a week you will eat. 21 vezes por semana você para comer. I don't think it's difficult to invite a new believer or someone you know who is struggling to join you for a meal one time out of 21. Eu não acho que é uma grande coisa você convidar uma pessoa que está lutando com alguma coisa, que precisa de ajuda, em uma ocasião dessas 21 por semana. Or maybe you like running or going to the gym or playing football or going to the cinema. Ou quem sabe convidá-la para ir ao cinema ou jogar bola, fazer o seu Cooper. Then we can invite people to join with us in things we're already doing. This is not losers anytime. Nós podemos convidar as pessoas para fazer as coisas que nós fazemos. Nós não estamos perdendo tempo com isso. You see, discipleship happens on the road. Jesus was always on the road discipling his O people. discipulado ocorre no caminhar diário. I mean, Jesus estava o tempo todo caminhando. see. And if you read the Gospel of Luke and you see that phrase, Jesus walking along the way, you'll see time and again. Se você olhar especialmente para o Evangelho de Lucas, você vai ver a frase, Jesus caminhando, indo pelo caminho. Great discipleship can happen in the mundane things of our lives. O discipulado pode acontecer, digamos assim, nas coisas mundanas da nossa vida. But here's the thing, Mas veja bem, it's difficult. é difícil. You see, it's easy to preach a sermon on a Sunday. É muito fácil pregar uma mensagem no domingo. Easy to do a Bible study once a week with someone. É muito fácil fazer um estudo bíblico semanal com uma pessoa. But it is far, far harder to get involved in someone's life because it will make us uncomfortable. Mas é muito mais complicado a gente se envolver com a vida de uma pessoa, porque nós vamos sentir que isso não é fácil de se fazer. It means bringing people into our lives, into our families. Isso significa trazer a pessoa para dentro da nossa vida, para dentro da vida da nossa família. It means hanging out with people we don't usually hang out with. Significa você gastar tempo com gente que normalmente você não gosta de gastar tempo. It means taking people's burdens upon our shoulders. Significa pegar os fardos dessas pessoas e botar sobre os seus ombros. And this is so difficult for many of us in our churches. E isso é tão difícil para a grande maioria de nós. We like our me time, we like our leisure time. Nós gostamos do tempo que é meu, que é para o meu lazer. We have our diaries all mapped out. Nós temos o nosso plano, o nosso horário diário todo delineado. We don't have room to fit other people into our lives. Nós não temos espaço para permitir que outras pessoas façam parte da nossa vida. And especially people with a mountain of problems. Especialmente gente que tem um monte de problemas. We don't want people texting or ringing us at midnight for advice. Nós não queremos gente nos mandando mensagem de WhatsApp ou nos telefonando à meia-noite. We don't want to have to sit through hour after hour of people talking about their terrible home life. Nós não queremos ficar sentados hora após hora ouvindo sobre a terrível vida de lar que eles têm ou não têm. We want to do our ministry and then go home, shut the curtains, put our feet up and get the telly on. Nós queremos realizar o nosso ministério, ir para casa, fechar a cortina, botar o pé no sofá e ligar a televisão.
That's the problem with our churches. Esse é o problema das nossas igrejas. It's not a lack of ability to disciple, it's a lack of will. Não é a falta de habilidade ou capacidade para discipular, é a falta de vontade. But if we want to make an impact in communities carentes, then we need to understand that discipleship has to be all of life. Mas se nós quisermos ter impacto nas comunidades carentes, nós temos que entender isso, que discipulado envolve toda a nossa vida. Okay, I'm gonna speed up now. Agora eu vou acelerar. Okay, 3. 3. Discipleship requires repentance. It does require repentance, that's true. It requires patience. Discipulado requer paciência. Tinha dito arrependimento, diz também requer arrependimento. So think about again how Jesus was with his disciples. Really think about that. Pense como Jesus agiu com seus discípulos. I mean, Jesus taught these dudes some really amazing things. Jesus ensinou aqueles camaradas lá coisas muito interessantes. And yet, how many times do we read in the Bible that they miss the point? Mas quantas vezes nós lemos na Bíblia que eles deixaram de captar o que Jesus estava ensinando? They completely misunderstand him, don't Eles they? entenderam completamente errado o que Jesus estava falando. I mean, at one point they're fighting over who's going to be the daddy, right? Who's the greatest? Aquela situação, por exemplo, de quem ia ser o maior no reino, quem ia aceitar a direita, a esquerda de Jesus. And yet, patiently, he just kept teaching them and teaching them. E Jesus pacientemente continuou ensinando a eles. We are going to have a lot of patience with people who come from very messed up backgrounds. Nós vamos ter que ter muita paciência com gente que vem de contextos complicados. Let me read something to you from an article by Ligonier Ministries. Deixa eu ler alguma coisa para vocês que vem do ministério Ligonier do Sproul. And so here they're talking about repentance, but just hang in and it will make sense, okay? Aqui eles estão falando sobre arrependimento, mas fique aqui comigo porque aí vai fazer sentido. So we all recognize that the first act of repentance is only the beginning. Nós todos reconhecemos que o primeiro ato de arrependimento é só o começo. We recognize that sins must be mortified. Reconhecemos que os pecados precisam ser mortificados. We recognize that there is the problem of indwelling sin in the life of the believer. Nós reconhecemos que existe o pecado que habita a vida daquele que crê. But I suspect that we don't often attach repentance to these things. Mas eu suspeito que nós não coloquemos junto dessas coisas a questão do arrependimento. In part, this may be because we do not have a sense of what repentance looks like when God is working repentance in us. Por um lado, que talvez nós não saibamos bem o que é o arrependimento, com o que se parece quando Deus está operando o arrependimento em nós. So perhaps an illustration will help. Quem sabe uma ilustração ajude. Imagine repentance as a man walking in one direction. Imagine o arrependimento como um homem indo numa direção, who suddenly realizes he's walking in the opposite direction from where he should be walking. que reconhece de repente que ele está indo exatamente na direção oposta que deveria ir. So he stops, Ele para, he turns around, ele vira as costas, he begins walking in this new direction. ele começa a orar andar na direção oposta, nova. Quick and simple. Simples. Now, imagine someone on a bicycle realizing they're going in the wrong direction. Imagine uma pessoa numa bicicleta perceber que está indo na direção errada. So in one sense, it's still obvious. He has to stop, E, em certo sentido ainda é óbvio, ele tem que parar, but he needs to stop and turn around and go in a new direction. tem que dar a volta e ir na direção contrária, But it's a longer process. mas é um processo um pouquinho mais longo. He has to take time to stop the bike. Ele tem que tomar o tempo para parar a bicicleta, It takes longer to turn around, fazer a volta, and then it takes time to get up to full speed to be in the direction he should be in. e leva tempo ele voltar a acelerar para estar na marcha que ele estava antes quando ele reconheceu estar The indo na same for a direção man in a errada. car. Mesma coisa um homem dirigindo um automóvel. It takes longer to stop than the man on the bike. Leva mais tempo do que o homem que está andando de bicicleta para esse homem no carro parar. The process is the same for the man in a speedboat. A mesma coisa para um homem que está numa um barco de competição. Now imagine a man piloting a super tanker. Agora imagine um homem que está pilotando um avião bombardeiro enorme. It takes him miles to slow down and turn the ship around. Ou melhor, um navio vai requerer
quilômetros e quilômetros para ele conseguir fazer essa operação toda. Now apply these images to repentance. Agora aplique essas imagens, essas ilustrações para o arrependimento. Some sins are small and easy. Alguns pecados são simples, são fáceis. We simply stop and walk the other way. Simplesmente pare, volte e caminhe na direção contrária. Some are like the bicycle, they're a little more difficult. Alguns são como a bicicleta, um pouquinho mais difíceis. It takes a little more time to bring the believer to an awareness that his course is a sinful one. Leva um pouquinho mais de tempo para levar esse cristão à consciência de que o seu comportamento é pecaminoso e ele precisa mudar. So he may go on for a while, but he will come to a stop and gradually turn around. Então ele pode até ir ainda um pouquinho mais adiante, mas ele vai parar e vai voltar. But some sins are enormous, Mas alguns pecados são enormes. and our people may not even recognize them as sins at first. E o nosso povo talvez nem reconheça essas coisas como pecado logo a princípio. And it may take them many months or even years to turn around and go in the right Mas pode direction. requerer dessa pessoa muitos meses, quem sabe até anos, para essa pessoa dar a volta completa. We need to have patience when it comes to our people with the act of repentance Nós temos que ter paciência com o nosso povo quando a questão é arrependimento and in our discipleship then. e, consequentemente, no nosso discipulado. I mean, sometimes it can be disheartening talking to people whose lives just don't seem to be changing. Eu quero dizer que às vezes é algo assim que quebra o coração da gente. A gente está falando e falando com gente cuja vida parece que não tem tendência nenhuma de mudar. Sometimes it's annoying when you teach a truth so clearly in the morning, but by the afternoon they're out sinning again. É algo assim que mexe muito profundamente com a gente. Você ensinou alguma coisa de manhã e de tarde a pessoa está de volta no seu pecado. But this is the reality of discipleship. Mas essa é a realidade do discipulado. It is a slow, painful process. É um processo lento, doloroso. Life issues don't go away overnight. As questões da vida com que a pessoa luta, elas não somem da noite para o dia. Deep-rooted sin issues are not dealt with by making people wear shirts and ties and thinking they'll be cured in a week. Pecados que estão arraigados, não se trata de você simplesmente fazer com que essa pessoa vista um paletó e gravata e de repente está tudo resolvido. Não é assim simples. It takes weeks, months and years to develop a person into maturity. Leva semanas, meses, anos para levar uma pessoa à maturidade em Cristo. And there are so many books available on discipleship right now. E há tantos livros disponíveis acerca de discipulado. And it all sounds so exciting. E todos eles são tão emocionantes. And people think it's all about tales of success. E todos começam a pensar em discipulado como é tudo um sucesso só. But here's the reality, is that many of the people we disciple are annoying. Mas a verdade é que muitas das pessoas que nós discipulamos, elas nos tiram do sério. They are just irritating, aren't they? Elas nos irritam com a conduta delas. I mean, their stories of crime and prison and blah, blah, blah just get boring. Então as histórias deles de choro, de prisões, etc., elas chegam a deixar a gente entediado de ouvir. And it's hard to keep a soft heart E é difícil a gente ter um coração terno para ouvir essa conversa. when dealing with angry, mean, bitter, lazy people who are always looking for an excuse for their sin. Quando nós estamos tratando com gente difícil, gente amargurada, gente invocada, gente que não quer abandonar o seu pecado. That's part of the reason we don't do it. Por isso é que é parte do motivo pelo qual nós não fazemos o discipulado. Living life day in, day out with people sounds wonderful on the pages of a book, but the reality is completely the opposite. Viver dia a dia ao lado de pessoas, com pessoas, soa maravilhoso nas páginas de um livro, não soa maravilhoso no dia a dia da gente. Loads of books right now about missional living. Tem missional living aqui? Missional living? I don't think so. Como se chama missional living em português? Viver missiológico, não sei. No, I don't think so. Missional living is a big thing in the UK. Você tem ideia, Ricky, como é que a gente traduziria isso? Missional? Oi?
igreja missional. Ok, there are churches here Yeah, called this is like a missional. it's a very sexy thing in the UK. No Reino Unido a coisa é uma moda que pegou mesmo. Yeah, and these books talk about how great it is to live in community and be in community. Então esses livros eles estão o tempo todo falando sobre o que é, como é gostoso viver em comunidade, etc. But I want to write a book called Why Living in Community Sucks. Eu quero escrever um livro cujo título vai ser mais ou menos Por que viver em comunidade é um porre? Because that's the reality, right? Porque essa é a realidade. You publish that for me? Vocês publicam um livro desse para mim? Okay, four. Quarto, Discipleship means heartbreak. Does that mean how many minutes we've got left? yes. Okay, that's cool. Discipulado Means heartbreak. significa coração partido. Jesus, again, his ministry is full of heartbreak. O ministério de Jesus foi cheio de coração partido. The crowds follow him. How many were left at the end? As multidões o seguiam. No fim, quantos realmente estavam interessados nele? Again, John 6 tells us, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Então João 6 nos dá conta que a partir daquele momento, muitos dos que o seguiram o abandonaram, não mais o seguiram. Judas betrayed him. Judas o traiu. The Lord taught us to expect disappointment in our ministries. O Senhor nos ensinou que nós esperemos que haja desapontamentos no nosso ministério. When we consider the parable of the sower, Quando nós consideramos a parábola do semeador, 75% of the crop fails. 75% daquela plantação não vinga. Ministry can be so devastating. O ministério pode ser algo devastador. We share life with people, we love people like they're our own family. Nós partilhamos a nossa vida com pessoas, elas passam a ser parte da nossa família. We invite them into our homes and our lives. Nós convidamos essas pessoas para o nosso lar, para a nossa vida. And the next thing, they walk away from the faith, back into sin, spreading lies about us on Facebook. E aí, o próximo passo delas é voltar para o pecado, voltar para tudo mais e ainda bota um monte de coisa no Facebook. But when Jesus experienced heartbreak, he persisted. Mas quando Jesus experimentou o coração partido, ele não desistiu, ele continuou. We need to develop a persistence and perseverance in the midst of the failure of much of what we do. Nós temos que experimentar a perseverança no meio do fracasso de tanto daquilo que nós fazemos. And when we make disciples, we need to be careful not to make these needy people the center of our lives. E quando nós fazemos o discipulado, nós temos que tomar cuidado de não transformar essas pessoas necessitadas no centro da nossa vida. We need to be careful that our hope is not in our disciples, Nós temos que tomar cuidado para que a nossa esperança não resida nos nossos discípulos, because they will let us down as people often do. porque eles vão virar as costas para nós como normalmente as pessoas They fazem. will walk away. Eles vão embora, nos deixar ali chupando o dedo. And the only hope we have that will never let us down is centered in the gospel of Jesus Christ. A única esperança que nós temos, que nunca vai nos decepcionar, é centrada no Evangelho do Right, Senhor I'll move on Jesus quickly. Cristo. 5. 5. Discipleship means sending people out. Discipulado significa enviar pessoas. When Jesus left to go to heaven, he sent his disciples into the world in the power of the Spirit. Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou seus discípulos ao mundo no poder do Espírito. So remember, anyone who is a disciple, who is a Christian, has the Spirit of God living in them. Então lembre-se de que qualquer pessoa que é um genuíno cristão tem o Espírito de Deus morando nela. They have the Spirit of God to transform their lives and to empower them to live the Christian life. Essa pessoa tem o Espírito Santo morando nela, portanto, o poder para transformar a sua vida e transformá-la num crente sério. And so we need to watch out in our discipleship Então temos que cuidar no nosso discipulado, that we don't get people to rely on us to solve their problems, but to rely on God and the Holy Spirit. para que as pessoas não dependam de nós para resolver os seus problemas, mas dependam de Deus e do seu Espírito. We cannot wrap people up in cotton wool. Nós não podemos involucrar as pessoas, protegê-las do perigo. We cannot control people. Nós não podemos controlar as pessoas.
We cannot live controlled by the fear that somehow they might fall or fail. Nós não podemos ser controlados pelo medo de que de alguma forma elas vão tropeçar, vão fracassar. We need to trust them to the Lord, who, if He saved them, He will keep them. Nós temos que confiá-las ao Senhor, porque se Ele as salvou, é Ele que as guardará. And so we need to be careful that we are not over-discipling people. Então nós temos que tomar cuidado para não estarmos praticando um super discipulado. We should never do for people what they can do for themselves. Nós nunca podemos fazer pelas pessoas o que elas podem fazer por elas mesmas. Let me give you a few tips on this. Algumas dicas referentes a isso. So, firstly, point people to Jesus all of the time. Esteja o tempo todo apontando as pessoas, apontando para Jesus. And remember, we're not the Savior. Lembre-se, você não é o salvador delas. So, example, somebody comes to you, their electricity is being cut off. Então alguém vem a você e cortaram a eletricidade da casa deles. Our instinct is to immediately fix the problem or try to resolve the issue. Nossa tendência é imediatamente resolver aquele problema. But the first thing we need to do is teach them and model to them, let's take this problem to the Lord in prayer. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser modelo para essas pessoas de vamos pegar o seu problema e vamos orar e vamos colocar diante do Senhor. Now we may help them, that's obvious. Podemos até ajudá-las, digamos, financeiramente. But we want to teach them that their first point of call in every life situation is the Lord and not us. Mas nós queremos ensinar a elas que o primeiro ponto de socorro para elas é o Senhor, não somos nós. Second thing here, don't make decisions for people all of the time. A segunda dica é não tome decisões pelas pessoas o tempo todo. Help people to think through issues themselves. Ajude as pessoas a pensarem na problemática por elas mesmas. The problem with Christians is we want to give the answer to everything. O problema no cristianismo é que a gente quer dar resposta para tudo. But Christian discipleship works best. Mas o discipulado cristão funciona melhor. When even though we know the answer, mesmo quando a gente conhece a resposta, we help our people work through the process of finding it out for themselves. Nós trabalhamos com essas pessoas que estamos discipulando para que elas passem pelo processo de descobrir a resposta por elas mesmas. This helps people for Jesus to be their Lord and Savior. Isso ajuda as pessoas a verem Jesus como seu Senhor e Salvador And not us. e não nós. And because this is how we see so many heavy shepherds in poor communities, personalities that people rely on. É muito comum a gente ver assim esse pastorzão numa comunidade carente. Okay. Third, help people learn from their mistakes. Então ajude as pessoas a aprender dos seus erros. Help them understand mistakes are okay, it's a part of life. Ajude essas pessoas a perceberem que os erros são parte da nossa vida. It's how they turn back around and confess their sin and rededicate their life to Christ that matters. O que importa, na verdade, é o que elas fazem com esses erros, voltando as costas para o que foi feito de errado, entregar para Deus e seguir em frente, crescendo em Cristo. Push people and take risks. Como que empurre as pessoas, assuma riscos. Don't just because someone comes from a poor community, don't just leave them to hand out the hymn books or stack the chairs. Não faça com que uma pessoa, só porque ela é pobre ou vem de uma comunidade necessitada, que tudo que você dá para ela fazer na igreja é colocar os inários dos bancos ou recolher as cadeiras depois do culto. Don't give them the scummy jobs that you don't want to do. Não dê para elas aqueles serviços que você não quer sujar suas mãos fazendo. Give them real opportunities to serve. Dê oportunidades genuínas para elas. And besides this, além disso, give them responsibility quickly. Dê responsabilidades logo, bem cedo para elas. Okay. We finished. 6 minutes. That's not bad, by the way. Terminamos, faltam 6 minutos. Okay. Bom, saímos bem. Let me end with this. Vou terminar com isso aqui. True biblical discipleship will cost us our lives. O verdadeiro discipulado bíblico vai custar a nossa vida. You don't have to believe me. Você não precisa crer em mim. Jesus said so. Foi Jesus que disse isso.
If you want to follow me, he said, deny yourself and pick up your cross. Foi Jesus que disse: se vocês quiserem me seguir, neguem-se a si mesmo, Well, that's what we need to tomem do. a sua cruz. E é o que nós precisamos fazer. If we're going to do this properly, Se formos fazer isso da forma correta, and we need to put our lives on the altar of sacrifice each and every day. nós temos que colocar a nossa vida no altar do sacrifício diariamente. We need to love people. Temos que amar as We need to pessoas, invest in people. temos que investir nas We need to pessoas, care for people. temos que cuidar das We pessoas, need to lay down our lives for people. precisamos dar a nossa vida pelas pessoas. And we do it for people who very often won't even thank us. E nós fazemos isso por pessoas que frequentemente nem vão se lembrar de nos agradecer. Some of them may not even like us. Algumas delas nem talvez sequer gostem de nós. But if we and they belong to Jesus, Mas se elas e nós pertencermos a Jesus, we must feed his sheep. nós temos que apacentar as ovelhas de Jesus. Amen? Amém? Amen. Perguntas ou não? If you want. Temos. Would you like to? Yeah, why not? Nós temos 5 minutos, se houver perguntas. O microfone está onde? Lá atrás, levante a mão que assim o microfone chega até você e fica mais fácil, por favor. Ali, ó, lá no fundo. Tem um aqui, depois lá no Is this fundo on the tem outro. internet? Isso aqui está sendo transmitido pela internet? Yes. Sou famoso. Eu queria perguntar o seguinte, ele falou sobre as comunidades carentes e a baixa formação escolar, né? A minha pergunta é se na experiência dele de evangelismo e discipulado, quando uma pessoa genuinamente se converte, ela tem vontade de voltar a estudar, de continuar estudando, ou por exemplo, se ela tem uma leitura muito ruim, se ela quer melhorar essa leitura, quer desenvolver-se como ser humano, enfim. Sim, isso é uma... Oh, não, inglês. Ok. Isso significa que a pessoa está realmente salva, né? This is one of the realities that a person is saved. It is this passion to get to know the word. Uma das realidades que mostra para nós que essa pessoa realmente salva é esse desejo ardente de conhecer a palavra. Então vai por esse caminho. And so here's the big question is, what about those who are illiterate, right? That's the big Então question. talvez a pergunta seja: e os analfabetos? And so it's easy. É muito fácil. We have so many good resources available on audio. Nós temos tantos recursos disponíveis em áudio hoje em dia. We can you know, the New Testament, when it was originally given, would have been spoken to an audience who weren't reading. O Novo Testamento, quando foi produzido de início, ele era lido para um auditório, ele não era distribuído como hoje a gente tem os exemplares da Bíblia nas mãos. And as part of our discipleship, we have taught many people to read and help to re-educate them. Então, como parte do nosso discipulado, o fazer com que eles aprendam a ler e escrever é parte integrante, sem sombra de dúvida. So when I left prison for the last time, Quando eu estive na cadeia a última vez, and I left and I got converted, e eu saí da cadeia e me converti, the first thing I did was go back and get an education. a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Okay. Primeiro eu quero agradecer pela sua palavra de ontem, por ter me mostrado o sentido de pobreza Tá bom. e até ter apresentado, me colocar diante dos meus pecados nesse sentido, no tratamento com os mais necessitados. Mas você falou ontem sobre o aspecto do alívio, da reabilitação Sim. e desenvolvimento. Sim. Hoje eu já nem sei mais se o que a gente faz nas igrejas é correto. Mas o que fazer com aquele necessitado que bate à porta da igreja toda semana, diferentes pessoas pedindo um prato de comida, um alimento para fazer na rua, por exemplo. Sim. Além disso,
uma experiência nossa. Uma pessoa procurou-nos por ajuda. Pregamos o evangelho para ela, ela queria muito ser ajudada. Ela foi colocada na igreja, foi indicado um trabalho para ela, carteira de trabalho para ela, um curso de formação, e na quarta semana, num dia de segunda-feira, que ela ia começar as suas atividades, durante a noite, ela subtraiu, roubou o computador da igreja, foi embora e não mais voltou. Ela vendeu para mim. Provavelmente. O que fazer numa situação como essa? Além disso, uma pessoa drogada, dar entrada na igreja, encaminhá-la direto para um centro de reabilitação. Encaminhá-la direto para um centro de reabilitação. Vamos lidar com uma coisa. Uma por vez, porque senão nós não conseguimos. Além disso, porque tem muito além disso, né? Tem muitos. They've got many scenarios we could talk Há about. muitos cenários que a gente poderia abordar, né? Okay, I have people knocking on my church every day. They knock on my door. Então as pessoas batem na nossa porta, sim. So I understand. Eu entendo a problemática. What was the question though? A primeira pergunta do irmão, volte, por favor. Oh, this person who just comes and wants something to eat. I mean, can I recommend some books? Posso recomendar alguns livros? One book is called When Helping Hurts. O livro se chama, is it in Portuguese? Yeah, is it in Portuguese, When Helping Hurts? Não, esse livro não está em But if português. you read English, Se você lê em inglês, quando o ajudar machuca. if you see me afterwards, because the next people Depois are você pode coming me in, procurar, eu te passo o nome I'll do talk to you livro about the books. pessoalmente. You've got many options. You can help them or ignore them. Você pode ajudar ou ignorar a pessoa. Depending on the situation, I will often ignore them. Dependendo da situação, mais frequentemente eu ignoro a pessoa. Because again, in my situation, Na situação que eu vivo, my guys, I have regulars, right? Regulars, pessoas. regulars in your church, You know, we have guys who come into the church regularly, the same faces to pull the Okay. same tricks. ok. Então há pessoas que aparecem com frequência na igreja com a ideia de tirar proveito da gente frequentemente. So if you give them the first time, Então se você deu na primeira vez, it's a gift, right? foi um presente. The second time they're grateful. A segunda vez ele ainda é grato. Third time it's an expectation, Na terceira vez ele já tem a expectativa de receber. and that's when the problems start, E right? aí que começa o problema. Anger, violence, Ira, violência, problems. problemas. And so I don't start any relationship with anybody on the basis of a handout. Nós não temos relacionamento com quem quer que seja na base do que nós damos para a pessoa. So I'll happily sit and talk with them. Eu vou com felicidade no coração conversar com a I pessoa. mean, I'll buy them a sandwich and talk to them. Talvez eu compre um sanduíche para ela comer e aí a gente conversa. But I'll be very clear about the nature of the relationship. Mas eu vou deixar muito clara a natureza do relacionamento. So, you know, I'm happy to help you, but you also have to want to help yourself. Eu estou feliz em poder te ajudar, mas você vai precisar querer se ajudar. And also, I'm a Christian, but I'm not an idiot. Well, I am an idiot sometimes, right? What? So, I'm a Christian? Mas não sou burro. I'm a Christian. Eu sou um cristão, mas não sou burro. Mas de vez em quando sou burro, viu? Às vezes- And so it's a too complicated an issue for me to answer simply in 2 minutes. É muito complicado para responder em poucas palavras. I'm aware that people are waiting to get on stage. So. E eu sei que as pessoas estão querendo subir no palco. There was one question in the back. He was Desculpe, a first, irmão, mas he wa- depois a gente pode falar junto, viu? Tá he was bom. the first one to raise his Olá, hand in the mestre. back there. Olá. São, na verdade, duas perguntas rapidinho. Uma, se existe algum projeto que ele já trabalha no Brasil por aprender esse português dele, que é um pouco familiar para alguns amigos aqui. Não, Yes. não. If there's a project in Brazil that you're If there's a working with project. because you speak so good Portuguese. E na sua experiência, agora uma pergunta séria,
como que você lida com os viciados em crack? No Brasil a gente tem mais de 2 milhões de viciados em crack nas ruas. How do you deal with É uma epidemia. Crack. crack? Sim. Yeah. Addicts. Há alguma crack experiência? addicts. In your experience. Então, amanhã, não, sinceramente, tomorrow is how do we deal with addictions in our communities? Hardcore. Amanhã drugs. nós vamos responder a pergunta: como lidar com vícios na nossa comunidade? Porque isso é muito importante. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Tá bom? Ok? Valeu, gente.